Vamos avançar aqui para ver se a gente consegue complementar o falar de forma panorâmica sobre esses 4 grandes momentos e entramos agora na Era Moderna. Quem nós poderíamos destacar, quais eventos, Marcos, que nós poderíamos destacar dessa era? A modernidade é um período em que a ciência moderna tem um peso muito grande, não é? Então, aquilo que nós hoje conhecemos como ciência, que é esse modelo de conhecimento baseado na experimentação empírica e também na articulação matemática das proposições, nasce nesse período que a gente chama de período moderno. Então, boa parte das preocupações modernas diz respeito à natureza do conhecimento, como é que o homem conhece a realidade. Então, é um período em que a epistemologia começa a se configurar como o grande campo da filosofia. Isso vai atingir o seu ápice no período do Iluminismo, né? E depois daí para frente, outros campos da filosofia, como a ontologia, por exemplo, quase que perderão no debate majoritário a sua importância e o seu valor. Eu não estou querendo dizer que nós devamos concordar com isso. Nem estou dizendo que não exista muita gente preocupada com o desenvolvimento de natureza do pensamento ontológico. O que eu estou dizendo é que, majoritariamente, na filosofia, depois do Iluminismo, a epistemologia se torna o grande campo de estudos. Isso já começa na modernidade e talvez a gente possa apontar aqui o debate entre racionalismo e empirismo como o grande exemplo de filosofia produzida nesse período. Então a gente tem aí Descartes, Leibniz como grandes representantes de uma postura mais racionalista, e a gente tem Locke, Hume, os empiristas ingleses como grandes representantes do empirismo. Um parêntese aqui, eu lembro quando eu estava... Perdão, cortá-lo, só mais um parêntese aqui para o pessoal, uma curiosidade pessoal. Eu lembro quando eu estava na sua aula de introdução à filosofia lá no JMC, e o senhor passou para a gente um livro sobre a história da filosofia, e a gente tinha que analisar o desenvolvimento do pensamento e categorizar cada um dos personagens entre ou racionalistas ou empiristas. Eu lembrei demais agora aqui. Perfeito, foi isso mesmo. A gente trabalhou um pouco com 3 tendências epistemológicas, né? Racionalismo, empirismo e subjetivismo, que vem de onde? Vem do Frame. Isso é do próprio Frame, é o Frame me ajudando aí a ensinar filosofia lá no JMC, tá vendo? Então, e aí a gente leu um livro com excertos, não foi? Um livro cheio de excertos. Exato. Acho que foi textos básicos de filosofia, e aí um dos desafios era categorizar os pensadores dentro dessas tendências. Muito legal. Exatamente. Então, esses são personagens importantes, e de certa forma esse debate vai culminar na origem de uma outra corrente, que seria o criticismo, né, lá no idealismo alemão. E eu não poderia passar pela modernidade, obviamente, sem citar a figura de Immanuel Kant como um grande representante desse período, né? Então, se eu tivesse que citar 3 aí, eu citaria Descartes, Hume, depois Kant, como grandes representantes desse esforço filosófico que se faz na modernidade para compreender a questão do conhecimento ou a discussão epistemológica. Muito bom. Inclusive, voltando mais uma vez àquela ideia de conexão com Platão e Aristóteles, me diga se eu tô indo pelo pensamento correto, de ver de novo uma conexão entre o pensamento mais racionalista, se é que eu posso dizer assim, de Platão, daquela ideia do mundo das ideias, dos ideais universais, e, entre aspas, o mais empirista de Aristóteles, de conhecimento. Tem até, inclusive, um quadro que está ali atrás, ó, aqui, que é da Capela Sistina, de Rafael, exato, que mostra justamente Platão apontando para cima, para o mundo das ideias, e Aristóteles apontando para baixo, para uma perspectiva de conhecimento mais empirista. A gente vê de novo essa importância dos dois nessa divisão epistemológica de conhecimento, de racionalismo e empirismo. Seria correto apontar para isso? Eu acho que é possível traçar este paralelo, desde que, como o Frame o faz no seu livro,
a gente tenha clareza que nós estamos falando não do desenvolvimento de escolas, mas da influência de tendências. Eu acho que se a gente tiver clareza disso, é possível pensar no racionalismo como uma tendência mais de natureza, de ênfases que vem de Platão. Por que eu estou sendo muito cuidadoso aqui? Porque qualquer estudioso de Platão que me visse chamar Platão de racionalista me acusaria, primeiro, de anacronismo e, segundo, de imprecisão, certo? Mas em termos de tendência, sobretudo, Saur, e aqui vem talvez a questão que é contribuição significativa da escola vantiliana, da qual o Frame faz parte, que eu acho que ajuda a entender essa amarração que você está fazendo, que é a tese de que toda a história da filosofia tem um grande problema. Qual é o grande problema? É o problema da tensão entre unidade e diversidade. O problema da tensão, unidade e multiplicidade. Então, Van Til foi quem fez essa afirmação e propôs essa tese de que no início, na origem da filosofia, nós temos esse problema, o problema da tensão entre unidade e diversidade, que esse problema é um problema insolúvel a partir de perspectivas imanentes de filosofia, ou seja, é um problema insolúvel. Apenas a revelação de um Deus que é uno e múltiplo ao mesmo tempo pode oferecer respostas para essa questão fundamental. Então, essa é uma contribuição que a tradição reformada de apologética tem trazido e que eu acho que nos permite ver essas relações, desde que estejamos conscientes de que estamos falando de tendências, de que nem sempre conseguiremos ser absolutamente precisos, mas que tem o seu lugar para nos ajudar a compreender a história da filosofia. Com certeza. Aqui a gente vê, inclusive, a conexão dessa luta entre o uno e o múltiplo com filósofos que vêm antes de Platão e Aristóteles, né? Parmênides e Heráclito, né? Com essas ideias. E só para mais um parêntese aqui relevante, eu lembro demais do senhor lá no quadro falando sobre essa ideia da luta entre a multiplicidade, né, e a unidade, a diversidade e a unidade, e falando que é o nosso Deus que soluciona. Isso foi uma frase que ficou extremamente marcada na minha mente, que até hoje eu tenho trazido para as pessoas que eu falo. Que bom. Só mais um parênteses aqui, agradecendo pela sua vida, pelo seu ministério, tem me ajudado na minha caminhada também.